Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nara Caroline, do canal Mate. E nesta aula a gente vai estar falando sobre matriz inversa. E também vai estar aprendendo como calcular, uma forma, perdão, de calcular matriz inversa. Se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, para falar de matriz inversa, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre matrizes dos cofatores. Ou seja, para falar como uma forma de como calcular a matriz inversa, a gente vai estar aprendendo o que é matriz dos cofatores. A matriz dos cofatores, que é o representado por A barra, é o cofator de cada linha, cada coluna. Então, lembra que a gente, para calcular lá no desenvolvimento de Laplace, a gente calculava o cofator de uma linha, quando você retirava uma linha, uma coluna. Aqui a gente vai estar fazendo isso para todas as linhas. Então, o cofator, a gente já viu anteriormente, que nada mais é do que menos 1 elevado à sua posição da linha mais a sua posição da coluna, vezes o determinante da submatriz quando você tira uma linha e uma coluna, certo? Para entender melhor sobre isso, a gente vai fazer um exemplo, esse exemplo aqui. Então, como eu disse, a gente vai resolver esse exemplo aqui. Para calcular a matriz dos cofatores, a gente vai calcular o cofator de cada linha e cada coluna aqui, de cada elemento aqui dessa matriz 3 por 3, certo? Então, a gente vai ter que calcular 9 cofatores, certo? Então, primeiro cofator, a gente vai ter que calcular delta 1. Mas o que é o cofator? Posição 1. Nada mais é do que menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes a matriz que você retira a primeira linha e a primeira coluna. Certo? Quando você faz isso, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Então, quando você tira a primeira coluna e a primeira linha e a primeira coluna, sobra essa matriz aqui. Menos 1, 4, 6 e 5, certo? Aí a gente calcula esse determinante, vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 1 é menos 1 elevado ao quadrado, vai dar 1 positivo. Calculando esse determinante, vai ficar menos 1 vezes 5, que vai ficar menos 5, que é a diagonal principal, menos a diagonal secundária. Menos 6 vezes 4, que é 24. Então, aqui, a matriz dos cofatores vai ser, ó, essa matriz, esse determinante, perdão, esse cofator vai dar menos 29, certo? Agora, agora, a gente vai calcular o delta 2, certo? Para calcular o delta 2, a gente vai ter que tirar a primeira linha
e a segunda coluna, certo? Então, a gente vai estar calculando delta 1, 2. O fator, posição 1, 2. Então, vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 2. E essa submatriz, quando você tira a primeira linha e a segunda coluna. Então, vai sobrar os elementos restantes, vai ficar 3 e 1 na primeira coluna, 4 e 5 na segunda coluna. Então, vai ficar 3 vezes 5, 15, menos 4 vezes 1, que é 4. Então, vai ficar 11, certo? Agora, a gente vai calcular delta, é o cofator, posição. Primeira linha, terceira coluna. Então, vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 3. Certo? E vamos ver qual é a matriz resultante disso. A submatriz. A submatriz, eu vou estar tirando a primeira linha e a terceira coluna. Então, vai sobrar 3. Vai sobrar 3 menos 1, 1 e 6. Ó, vai ficar menos... Ah, perdão, aqui, ó. Menos 1 elevado... Ó, voltando aqui, ó. Aqui vai ficar menos 1 elevado ao cubo. Vai ficar menos esse resultado aqui, ó. Então, vai ficar menos 11, tá? Agora, voltando ao cofator 1 e 3. Então, vai ficar menos 1 elevado a 4 aqui. Então, vai ficar positivo. Então, vai dar... O resultado vai ser 3 vezes 6, 18. 18 menos 1 vezes menos 1. Então, vai ficar 1 positivo. Vai dar 19. Certo? Agora, a gente vai calcular o cofator, a posição. Qual é a próxima posição? 2, 1. Então, vai ficar menos 1 elevado a 2 mais 1 vezes a submatriz resultante da... Quando você tira a segunda linha e a primeira coluna. Então, essa matriz aqui, ó. Quando você tira a segunda linha e a primeira coluna. Certo? Então, vai sobrar 1 e 0, e 6 e 5. 1 e 0, e 6 e 5. 1 e 0 na primeira linha e 6 e 5 na segunda linha. Vamos ver se é isso mesmo. Isso. Então, vai ficar menos 1 elevado a 2 mais 1. Então, menos 1 elevado ao cubo, que dá menos 1, né? Vezes o resultado disso daqui. Então, vai ficar 1 vezes 5, 5, menos 6 vezes 0, 0. Então, vai ficar, ó, aqui vai dar 5, né, que tá dentro do parente, vezes menos 1, vai ficar menos 5. Agora, a gente vai calcular
delta 2, 2, que é menos 1 elevado a 2 mais 2. Agora, a gente vai tirar a segunda linha e segunda coluna. Então, vamos lá. Segunda linha e segunda coluna. Segunda linha e segunda coluna vai ficar. Vai ficar os elementos 2 e 0, 1 e 5. 2 e 0 e 1 e 5. Dois e 0 e 1 e 5. Vou organizar aqui para não tampar. Dois e 0 e 1 e 5. Certo? Então, vai ficar menos 1 elevado ao 4, que dá positivo. 2 vezes 5, que dá 10. Menos 1 vezes 0, que dá 0. Então, vai ser 10 aqui. Aí, agora, a gente vai calcular o cofator na posição 2 e 3. Então, vai ficar menos 1 elevado a 2 mais 3 vezes o determinante, retirando a segunda linha e terceira coluna. Segunda linha e terceira coluna. Então, vai sobrar 2 e 1 e 1 e 6, certo? 2 e 1 e 1 e 6 para o determinante. Dois e 1 e 1 e 6. Então, vai ficar menos 1 elevado à quinta. Vai dar menos 1. Então, vai ficar menos o valor que der aqui. 2 vezes 6, 12. Menos 1 vezes 1, vai ficar menos 1. Então, vai ficar 11 aqui, ó. 12 menos 1 é 11. Com menos, vai ficar menos 11. Agora, a gente vai calcular o próximo posição do determinante 3. 3 é 3 e 1. Então, o cofator vai ser de 3 e 1. Então, vai ficar menos 1 elevado a 3 mais 1. Vezes o determinante de quando você retira a terceira linha e a primeira coluna. Terceira linha e a primeira coluna. Então, vai ficar retirando a terceira linha e a primeira coluna. Então, terceira linha e a primeira coluna vai sobrar 1, 0, menos 1 e 4. 1 e 0 e menos 1 e 4. Então, aqui vai ficar menos 1 elevado a 3 mais 1 é menos 1 elevado a 4. Então, vai ficar 1 positivo. E aqui vai ficar 1 vezes 4, que dá 4, menos 1 vezes 0, que vai dar 0. Então, o valor desse cofator é 4. Agora, a gente vai calcular o
o cofator 3 e 2. Então, vai ficar menos 1 elevado a 3 mais 2, vezes o determinante quando você tira a terceira linha e segunda coluna. Então, vamos lá, retirar a terceira linha e segunda coluna. Então, vai sobrar, os elementos que sobraram da matriz foi 2 e 0, 3 e 4. 2 e 0, 3 e 4, certo? Dois e 0, e 3 e 4. Então, vai ficar menos 1 elevado a 3 mais 2 é menos 1 elevado a quinto. Então, vai ficar menos 1. 2, aqui o determinante vai ficar 2 vezes 4, que dá 8, menos 2, 3 vezes 0, que dá 0. Então, o valor do cofator posição 3 e 2 é menos 8. Agora, a gente vai calcular o último cofator, que é 3 e 3. Vai ficar menos 1 elevado a 3 mais 3 vezes o determinante onde você retira a terceira linha e a terceira coluna. Então, a terceira linha e terceira coluna. Então, vai ficar 2 e 1, 3 e menos 1. 2 e 1 e 3 menos 1. Dois e 1 e 3 e menos 1. Então, vai ficar menos 1 elevado a 3 mais 3 dá menos 1 elevado a 6, que dá 1 positivo. Então, aqui, agora calculando o determinante, vai ficar 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 3 vezes 1, que dá 3. Então, vai ficar menos 5 aqui o valor desse cofator. Agora, a matriz dos cofatores vai ser... Eu vou só... Então, a matriz dos cofatores aqui, ó, vamos fazer ela. A matriz dos cofatores vai ser A, se essa matriz, vou chamar essa matriz aqui de A, então a matriz dos cofatores vai ser. Ó, o primeiro cofator da primeira posição, então, primeira linha, primeira coluna é 29. Primeira linha, segunda coluna é menos 11. Então, a gente vai pegar o resultado de todos os cofatores agora. Montar a matriz. O cofator da primeira linha, terceira coluna, é 19. Agora, segunda linha, primeira coluna, menos 5. A gente vai colocar menos 5 aqui. Segunda linha e segunda coluna, 10. Então, vai ficar 10 aqui. Segunda linha e terceira coluna, menos 11. Agora, segunda, perdão,
terceira linha e primeira coluna. 4. 4. Agora, terceira linha e segunda coluna, menos 8. E o outro da terceira linha, terceira coluna, menos 5. Então, menos 8 e menos 5. Menos 8 e menos 5. Então, essa é a matriz dos nossos, matriz dos cofatores. Então, você vai ter que calcular os cofatores de cada, se é uma matriz 3 por 3, de cada elemento da matriz 3 por 3. Se for uma 4 por 4, de cada elemento da matriz 4 por 4. Então, essa é a matriz dos cofatores. Certinho? Dessa forma, sabendo o que é a matriz dos cofatores, a gente pode definir o que é uma matriz adjunta. A matriz adjunta é a transposta da matriz dos cofatores. Faltou uma barrinha aqui, então é a transposta da matriz dos cofatores. Então, para entender melhor isso, a gente vai pegar o exemplo anterior, que a gente fez a matriz dos cofatores, e achar a transposta dela. Então, vamos lá. Então, a gente tinha chegado que a matriz dos cofatores é essa daqui, a barra. A transposta dela, então a matriz adjunta de A é a transposta da matriz dos cofatores. Então, a transposta da matriz dos cofatores, o que é a transposta mesmo? É quando você troca a linha pelas colunas. Então, a transposta dessa matriz é minha matriz adjunta. Então, vai ficar 29 menos 11 e 19 na primeira coluna. Na segunda coluna, menos 5, 10 e menos 11. Na terceira coluna, vai ficar 4, menos 8 e menos 5. Então, essa é a matriz adjunta. Essa é uma matriz adjunta de A. Então, para a aula não ficar muito longa, na próxima aula a gente vai estar aprendendo como calcular a inversa, certinho? Porque aí a gente já sabe o que é matriz adjunta, então a gente já vai poder definir como calcular uma matriz inversa. Então, se você gostou dessa aula, não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like.